estima a receita e ficha a despesa do município de Olinda Nova do Maranhão para o exercício de 2022 e dá outras providências. Valor: R$69.333.254,54. Os autores são vereadores do município de Olinda Nova do Maranhão, conforme documentos em anexo DOC 1 a 3. Em 28 de março de 2022, foi realizada a eleição antecipada da mesa diretora da Câmara Municipal de Olinda Nova do Maranhão para o biênio 2023-2024. Após a votação, restou eleito a suposta chapa Renovação Democrática, tendo como candidato eleito o vereador Luiz Carlos Silva Serra, vice-presidente Raimundo Cupim Serra Freire, primeiro secretário Fredson Viegas, segundo secretário Manuel Justo Costa Rabelo. Ocorreu que nos termos do artigo 13, caput da Resolução Administrativa número 1/2002, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Olinda Nova do Maranhão, as chapas que concorrerão à eleição da mesa deverão ser protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal até 24 horas antes do horário previsto para o início da sessão, na qual será realizada a eleição de forma inequivocada. Repreende-se que a norma interna corporis do Legislativo Municipal de Olinda Nova do Maranhão estabelece o dever de os candidatos interessados protocolarem perante a Secretaria da Casa as chapas que concorrerão à eleição da mesa diretora. No mesmo sentido, reitora-se o artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal, só serão protocoladas as chapas que estiverem incluído o nome completo dos candidatos, os respectivos cargos, e apresentarem o termo de consentimento individual ou coletivo, assinado pelos candidatos concorrentes aos cargos da mesa. Por sua vez, o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Olinda Nova do Maranhão, por meio de ato discricionário, publicou o edital número 1 em 2021, 1º de 2021, de março de 2022, estabelecendo normas complementares com vista à eleição da mesa diretora para o biênio 2023-2024. Consoante a regra editalis, os vereadores interessados deverão inscrever suas chapas perante a secretaria desta Casa Legislativa, mediante requerimento assinado por todos os membros da respectiva chapa. Demais disso, estabelece o início do edital número 1 e 21 de março de 2022, que encerrado o prazo para a inscrição das chapas, fica vedada a inscrição de outras chapas ou alterações na composição de chapas já escritas. Sem esforço intelectual, pode-se facilmente constatar que não houve, da parte dos integrantes da chapa Renovação Democrática, protocolou formal de inscrição da chapa junto à Secretaria Executiva da Câmara Municipal para habitá-la e concorrer à eleição da mesa diretora para o biênio 2023-2024. Fato que, por óbvio, torna evidente violação à norma regimental e editalícia. De antemão, lembramos que não deve prosperar nenhuma discussão em torno de possível interpretação de que o termo
de consentimento coletivo, protocolado pelos integrantes da Chapa Renovação Democrática na Secretaria Executiva da Câmara Municipal, por configurar como requerimento da chapa, porquanto, conforme explícito no artigo 2, no artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o ferido termo de consentimento, que seja individual ou coletivo, se constitui apenas um documento obrigatório que deve ser apensado ao requerimento como condições sine para a administrabilidade das chapas concorrentes. Além de tudo, já exposto nos termos de inciso no edital número 1 de 2021, março de 2022, os vereadores interessados deverão inscrever suas chapas perante a Secretaria desta Casa Legislativa mediante requerimento assinado por todos os membros da respectiva chapa, até às 14 horas do dia 25 de 3 de 2022. Muito bem, constata-se em protocolo firmado pelo então servidor da Câmara Municipal, senhora Laurinete Santos Gomes, assessora parlamentar, CPF 612 931 033 14, aposto no termo coletivo de consentimento da Chapa Renovação Democrática, recebimento da documentação às 14 horas do dia 25 de 3 de 2022. Não obstante o horário de recuperação firmado pela assessora do Poder Legislativo, verifica-se divergentes horários nos selos de autenticações das assinaturas firmadas no termo coletivo de consentimento pelo concorrente da suposta Chapa Renovação Democrática, conforme serviço prestado pelo Cartório Único a serventia extrajudicial de Olinda Nova do Maranhão, assinatura do candidato Luiz Carlos Silva Serra, reconhecida, autenticada em 25 de 3 de 2022, às 14 horas, 1 minuto 04 segundos. Assinatura do candidato Ramiro Cris Serra Freire, reconhecida, autenticada em 25 de 3 de 2022, às 14 horas, 2 minutos 33 segundos. Assinatura do candidato Fredson Viegas, reconhecida e autenticada em 25 de 3 de 2022, às 14 horas, 3 minutos e 26 segundos. Assinatura do candidato Manuel Júlio Costa Rabelo, autenticada, reconhecida em 25 de 3 de 2022, às 14 horas e 50 segundos. Partindo-se do proposto do que o termo coletivo de consentimento da suposta Chapa Renovação Democrática fora protocolada na Secretaria da Câmara Municipal às 14 horas, seria um devânio da presidência da Câmara Municipal pretender convencer qualquer cidadão ou autoridade constituída sobre o nexo cronológico e legalidade dos eventos praticados, pois como supradefinido o prazo se estende até às 14 horas, no dia 25 de 3 de 2022. Além disso, encerrará o prazo para as inscrições das chapas, fica vedada a inscrição de outras chapas. Por fim, vale ressaltar que o Cartório Único Serventia Extraordinária Extrajudicial de Olinda Nova do Maranhão dista promocionalmente 500 metros da sede do Poder Legislativo, do que importa relatar. No artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Olinda Nova do Maranhão, estabelece de forma cristalina que as chapas que concorrerão à eleição da mesa
deverão ser protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal até 24 horas antes do horário previsto para o início da sessão na qual será realizada a eleição. No mesmo sentido, fora no inciso 2 da norma interna do Legislativo Municipal de Olinda Nova do Maranhão, que só serão protocoladas as chapas que estiverem incluído o nome completo dos candidatos aos respectivos cargos, representarem termo de consentimento individual ou coletivo, assinado pelos candidatos concorrentes aos cargos da mesa. Como vista, não houve de fato inscrição de chapa à renovação democrática para a disputa da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Olinda Nova do Maranhão para o biênio 2023-2024, violando frontalmente o artigo 13, caput também inciso 2 no regimento interno da Câmara Municipal, assim como os incisos 4 e 5 no edital, dia 21 de março de 2022. Demais disso, resta, respectivamente, configurando ilícito administrativo praticado no processo de recepção do termo coletivo de consentimento da chapa Renovação Democrática. Ato reprovável que não se deve estimular, tampouco válido ou permitir notalmente o hábito de serviços públicos em lição, previsto no artigo 188 do Regimento Interno da Câmara Municipal, as interpretações de disposições do regimento feito pelo presidente da Câmara em assunto controverso constituirão precedentes regimentos, desde que o presidência assim declare em plenário por iniciativa própria ou requerimento de qualquer vereador. Como se sabe, a administração pode anular seus próprios atos quando enviados de vícios que os tornem ilegais, porque deles são, se original, direitos ou revogados por motivo de conveniência ou oportunidade respectiva dos direitos adquiridos e ressalvados todos os casos à presença judicial do pedido. Até aos expostos requer-se seja reconhecido a presente demanda, a fim de determinar: primeiro, decretação de nulidação da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Olinda Nova do Maranhão no biênio 2023-2024, ocorrido no decorrer da sessão ordinária deliberativa realizada em 28 de março de 2022. Determinar efetivação de novo pleito ainda este ano, a fim de que não se prejudique o interesse público decorrente do possível vacâmio da mesa diretora da Câmara Municipal de Olinda Nova do Maranhão, procedendo-se a citação dos representantes para requerendo excelentes principais contrário em ampla defesa. Não.
Pedido de anulação da mesa diretora para o biênio 2023-2024. Defesa do vereador Luiz Carlos. Luiz Carlos Silva Serra, brasileiro, portador de CPF número 602-050-423-92. Vereador nesta cidade, considerando que no dia 6/12/2022 foi protocolizado nesta Câmara Municipal representação que tem como objetivo o pedido de anulação da eleição da mesa diretora para o biênio 2023-2024. Venha representar a presença da Vossa Excelência em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, expor e requerer o que segue. Dos fatos, o vereador Romilson Abreu Costa, Marcilene Neta Chaga Coutinho, vereador Valdemir Penha Diniz, apresentaram a referida representação aduzindo, em suma, que houve violável no artigo 13 do caput, inciso 2, do regimento interno da Câmara Municipal, bem como dos incisos 4 e 5 do edital de 2021 de março de 2022, por parte da chapa vencedora Renovação Democrática, que supostamente teria sido inscrita fora do prazo previsto nos dispositivos sopracitados. Consumando o arcabouço legal invocado pelos autores para lastrear o seu pedido, percebe-se que lhe falta condições sine qua non para que possa ser levado a efeito, notadamente a ausência de previsões legais para apresentação do pedido de anulação da eleição da mesa diretora. Com efeito, tal possibilidade deveria estar expressamente prevista tanto no regimento interno da Câmara de Vereadores, mas especialmente no edital convocação para a eleição da mesa diretora. Ambos os normas são silentes em relação a essa possibilidade e que o poder disciplinário que confere a competência dos entes da administração pública lhes permite fazer apenas aquilo que a lei determina e não aquilo que lei permite ou não veta. Neste contexto, qualquer pessoa que integre a administração pública, incluindo os atos, deve obrigatoriamente se submeter ao que está extremamente determinado e previsto em lei ou norma congente. O consoante conservando nem o regimento interno da Câmara, nem o edital trazem previsões expressas que poderia, inclusive, caracterizar em tese como observância da violação ou instrumento convocatório subordinário e propício da legalidade. Não obstante a ausência de âmbito legal para embasar o pedido de anulação e ainda que, teoricamente, o pedido fosse possível, melhor sorte não teria em relação ao prazo, em que momento oportuno para que os autores ingressem qualquer eventual vícios existente na composição e ou documentação da chapa vencedora e apresentar essa impugnação no tempo, modo devido foi durante a realização da sessão. Ordinária, sessão ordinária, deliberativa, para a votação da mesa diretora no biênio 2023-2024, em 28 de março
do corrente ano, ou seja, há muito se exauriu, sem que os autores tivessem lançado qualquer dúvida sobre a legitimidade da chapa. Naquela assunção em sendo, assim prevalece a presunção da validade das decisões do órgão colegiado. Ademais, no artigo 14 do Regimento Interno da Câmara estabelece que a eleição da mesa para segundo biênio fosse a última sessão ordinária do mês de agosto da segunda sessão legislativa, considerando-se os eleitos automaticamente empossados a partir do dia 1º de janeiro de 2000 do ano subsequente. Não bastasse dos autores em si manifestarem no momento oportuno a interpretação teleológica deste dispositivo impede por si só a possibilidade de acolhimento do pleito pretendido em razão da extrapolação evidente do prazo. O regimento interno da Câmara e taxativo neste sentido. Do fiel cumprimento do regimento interno da Câmara, os atores se resentem em uma suposta violação no artigo 13, capítulo esses dois regimentos internos da Câmara Municipal, bem como os incisos 4 e 5 no edital. Pois bem, o inciso 4 do edital prevê que os vereadores interessados deverão inscrever as chapas até às 14 horas do dia 25 de 3 de 2022. No entanto, o capítulo 3, no artigo 13 do Regimento Interno, estabelece claramente que as chapas que concorreram à eleição da mesa deverão ser protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal até 24 horas antes do horário previsto para o início das sessões, na qual se realizar a eleição. Da análise do caso concreto, observe-se uma clara incompatibilidade entre o prazo estabelecido pelo edital em detrimento do prazo determinado pelo regimento interno da Câmara. Isto porque, da contagem do final do prazo estabelecido pelo edital até o horário de abertura da sessão ordinária deliberativa que promoveu a votação da mesa diretora, se um temporal de aproximadamente 77 horas. 77 horas. Prazo mais do que suficiente para inscrição das chapas, segundo a dicção literal no artigo 13 do Regimento Interno da Câmara. Nessa circunstância, havendo eventual conflito entre normas, deve prevalecer aquele que superou o causa, deve prevalecer o que determina o regimento interno da Câmara. Portanto, a violação do prazo de inscrições imputada à chapa vencedora pelos autores. Por outro lado, não bastasse todos os argumentos acima demonstrados que seguram total legitimidade da chapa vencedora. O pedido de anulação revela ainda os excessos de preciosamente encabível da espécie. Ainda que a chapa vencedora tivesse descumprido com o prazo legal estipulado para as inscrições, o que não é o caso, atraso de 3 minutos alegado pelos autores é irrisório ante o supremacia do interesse público, que deverá ser sempre de
supor a interesses particulares políticos, etc. Tratam-se, no máximo, de erro formal, que não vicia e nem torna inválido o documento ou prosseguimento do pedido. Por todos os expostos, requer o vereador que, ora sem manifestar-se, reportando todos os fatos aqui narrados, bem como os acobussos legais e vinculados, que Vossa Excelência se digna em rejeitar totalmente os pedidos formulados pelos autores da representação de anulação da mesa diretora para o biênio 2023-24, para requerimento manter como vencedora a chapa Renovação Democrática e ter do que foi proclamado na sessão ordinária deliberativa se realizou no dia 28 de março de 2022. Parecer do vereador Nelson. Trata-se de análise da representação formalizada junto à presidência desta Câmara Municipal pelos vereadores Romilson Abreu Costa, Marcilene Neta Chagas Pepino, Valdemir Penha de Miles, que tem como objetivo pedir de anulação da eleição da mesa diretora para o biênio 2023-24, sob o argumento que houve violação no artigo 13 do capítulo 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal, bem como dois incisos 4 e 5 do edital, por parte da chapa vencedora da Renovação Democrática, que supostamente teria sido escrita fora do prazo previsto nos referidos dispositivos. A representação sustenta que, no artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal, prevê que só serão protocoladas as chapas que estiverem incluídas no nome completo dos candidatos dos respectivos cargos e apresentarem o termo de consentimento individual ou coletivo, assinado pelos candidatos concorrentes aos cargos da mesa. Por fim, a representação pugna pela decretação de nulidade da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Olinda Nova do Maranhão, do biênio 2023-2024, ocorrido no decorrer da sessão ordinária deliberativa realizada em 28 de março de 2022, bem como efetivação de novo pleito ainda este ano. De outro lado, o vereador Luiz Carlos Silva Serra representou manifestação normal, no sentido de belar a pretensão formalizada na representação em questão alegada, em suma, ausência de previsão legal para a representação do pedido de anulação da eleição da mesa diretora da Câmara, estipuladamente da apresentação do pedido de anulação, bem como que a chapa vencedora Renovação Democrática, a qual encabeçou, cumpriu firmemente o regimento interno da Câmara. Da análise contextual, entendo-se que da questão repousa na possibilidade legal da apresentação, da representação de seus pedidos incombente aliada à aplicação do direito de representação no tempo corrente ou oportuno, em cumprimento do que reza o regimento interno desta Câmara. Com relação à primeira, analisando tanto o regimento interno da Câmara como o edital, verifica-se sem sombras de dúvidas que nenhuma nem outra traz em seu subo previsão legal para a apresentação do pedido de anulação da eleição da mesa diretora da Câmara,
ou qualquer outros recursos, ou formalmente que o velho vai optar contestar o ato cancelado na sessão ordinária. No entanto, durante a realização da sessão ordinária, qualquer dos membros participantes possui legitimidade para suscitar eventuais irregularidades ou incongruências que venham a macular os atos praticados pela Câmara Municipal. Seus membros, esse é o momento oportuno e legal para o tal. Ocorreu que, fazendo os vereadores, acaba por obticar de maneira fita pelo seu direito de sequela e, consequentemente, adere dos atos praticados na sessão. Neste sentido, insiste razão ao vereador Luiz Castro Lacerda, quando suscita a historicidade da apresentação do pedido de anulação. Da mesma maneira, assiste razão ao referido vereador quando alega que a chapa vencedora, a qual encabeça, cumpriu firmemente com a norma estabelecida no regimento interno desta Câmara. No artigo 13 do caput do regimento interno, prevê que as chapas que concorrerão à eleição da mesa diretora deverão ser protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal até 24 horas antes do horário previsto do início das realizações das sessões. De fato, da avaliação dos fatos relatados, aliados e analisados dos documentos interessantes aos casos cumulados e o exercício literal do dispositivo citado, não restam dúvidas que a chapa vencedora se inscreveu dentro do prazo legal exigido pelo dispositivo em totalidade de 77 horas antes da sessão. Conclusão: no intuito de prevenir responsabilidade e salvar direitos, e reportando-se aos argumentos criteriosamente alegados acima, eu, vereador Pombo Amaral, opino neste parecer. Em relação aos pedidos formulados pelos autores na representação da anulação da eleição da mesa diretora para o biênio 2023-24, para, consequentemente, manter como vencedora a chapa Renovação Democrática, nos exatos termos que foi programado na sessão ordinária deliberativa que se realizou no dia 28 de março de 2022. É o meu parecer. Nelson Valdo para falar. Em discussão. Em votação. Em discussão. Em votação. Luiz Carlos Silva Serra. Como voto, vereador? Voto como relator do parecer. Voto como o vereador Nelson Valdo para chamar. E também o relatório bom. Sim. Tem que ser primeiro, discutir, Vamos agora discutir a representação. Está em discussão.
Em votação. Aqueles que aprovam, a representação permaneçam sentados. Defesa apresentada pelo vereador Santos. Está em discussão. Boa noite, galera que nos assiste. Boa noite, senhores vereadores. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por estar aqui mais essa sessão. Quero aqui, antemão, desejar feliz aniversário ao nosso companheiro Doca de Sindicato. Que Deus abençoe ele e dê muitos anos de vida. Bom, a gente está aqui a discussão sobre a anulação da sessão da mesa diretora. Eles falam que a gente fugiu do nosso tempo, né? Mas a gente tem aqui um regimento. Esse regimento, ele é que manda aqui no plenário. Eles estão baseados no edital, e sendo que o nosso regimento é que manda na casa. No artigo 13, diz que as chapas que concorrerão à eleição da mesa diretora devem ser protocoladas na Secretaria da Câmara até 24 horas antes da eleição. Então, a chapa Renovação Democrática, ela foi protocolada 77 horas antes da eleição. Então, eu creio que a gente passou bastante no prazo, né, do que os acusadores. Infelizmente, que eles não ficaram na sessão, foram todos embora, que agora a gente ia se discutir e eu queria ver qual era o que eles iam falar aqui. Eles iam firmar o quê? Sendo que nós temos o regimento, e esse regimento é que nos dá os nossos direitos do poder legislativo dessa casa. Então, é um absurdo o companheiro do parlamento hoje, depois de como é que a Câmara em si ela vai rever os seus próprios atos. Se fosse assim, era muito fácil. O advogado não podia rever os seus próprios atos, o juiz, mas não é assim. A gente tem uma lei aqui e vamos cumprir sempre o regimento interno dessa casa. Então, só as minhas palavras na discussão e muito obrigado. Em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, galeria que nos assiste nesta noite, eu quero endossar as palavras da Vossa Excelência, o vereador Santos, quando ele diz que a nossa lei maior que temos é o regimento interno. Se vocês observaram a leitura do parecer que fiz, está voltada toda ao artigo 13 do nosso regimento interno, aonde foi o meu parecer, aonde está dando o favorecimento da permanência da Vossa Excelência à eleição que houve há meses atrás. É um absurdo. Se eu tivesse colocado em o meu parecer algo que não estivesse no nosso regimento, que é a nossa lei maior. Então, com o regimento em mão, com o conhecimento que temos, o meu parecer foi, é e será favorável a esta chapa. Minhas palavras. Em discussão. Em votação.
Os vereadores que votarem a favor da defesa apresentada permaneçam sentados. Aprovado. Relatório do vereador Cômodo Amaral. Em discussão. Senhor presidente, não posso eu retirar nenhum item, nenhuma vírgula das palavras que fiz anteriormente. Baseado no meu parecer, foi que aqui me coloquei diante desta plateia com as minhas palavras, dizendo o porquê que estou sendo favorável a esta chapa. É porque o nosso manual está em nossas mãos. Será uma incompetência muito grande do vereador que trazer uma matéria ou que votar em uma matéria contra o nosso regimento interno. Com o conhecimento que tem, com a responsabilidade que tem de votar nas coisas corretas, naquilo que é correto, baseado no nosso regimento, dei o meu parecer nesta casa. Meu muito obrigado. Eu quero dar uma boa noite a todos nesta casa que se encontra nesse momento. E eu quero aqui também pedir a nossa plateia, esta casa, a incompetência que aconteceu no momento. Momento este que eu estou até sugerindo que seria a última sessão do primeiro miênio, mas tudo acontece e no momento desse nós não podemos se covardar e levar essa sociedade, a esse município de Olinda Nova do Maranhão, essa população que sempre nos apoiou, para que pudessem fazer avaliação de todos esses processos. Como já foi falado por nossos companheiros, é o momento que nós temos aqui, nós temos o nosso regulamento, nós temos nossa lei orgânica, a qual esta casa leva todas essas ordens para que seja cumprida. E no momento apoio essa decisão da nossa ordem do dia. Em votação. Os vereadores que estão a favor do relatório para ser aprovado permaneçam sentados. Aprovado. Senhor presidente, só um minutinho, por favor. Eu quero que tudo seja lavrado na água. Ok. Ordem do dia encerrada. Considerações finais. Queria agradecer a presença de todos, do vice-prefeito, professora Filomena, da Tayana, do Zagallo, da Laurinete, meu amigo Leonor, do Brau, e dizer para o povo olindense que estamos aqui na Casa do Povo. E uma boa noite a todos. A sessão está encerrada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais essa sessão. Quero aqui agradecer de coração os meus companheiros do parlamento, os vereadores. Faço questão de citar o nome de cada um. Vereador Doca de Sindicato, vereador Dico Preto, vereador Nelson Valber Costa Amaral e o vereador Léo, que presidiu a nossa sessão, né? Eu estou muito feliz, é um momento muito feliz, que vinha aí já há vários tempos perseguido, né?
por uma eleição que a gente já tinha ganhado por um mérito próprio de votos, de companheiros de confiança, que confiaram no vereador, que para ser o presidente dessa casa em 2023, 2024, e hoje chegou o fim dessa novela. Quero aqui dizer à população olindense que sim, sou o presidente eleito e serei o próximo presidente dessa casa, e vou estar caminhando junto com meus companheiros, peço o apoio deles para que a gente possa desenvolver um grande trabalho ao lado do Poder Executivo. Quero dizer aqui à prefeita Conceição que conte com o Poder Legislativo, que aquilo que for benéfico para o povo, para a nossa população de Olinda, que precisa muito do Poder Legislativo, a gente vai estar aqui à disposição essa casa, e convido a todos, população olindense, para vir mais nessa casa. Ano que vem tenho certeza que vamos fazer um trabalho bem conjunto com os meus companheiros de parlamento. Meu muito obrigado, e quero agradecer a todos, aquelas pessoas que estavam realmente orando por mim, aqueles que estavam torcendo de casa. É um sofrimento de ver os companheiros de parlamento hoje querendo fazer uma maldade com o vereador, entendeu? Então, se eu cheguei até aqui, em primeiro lugar, foi pela permissão de Deus e aos meus companheiros que me deram esse voto de confiança. Então, sim, eu vou honrar pelos meus companheiros, por mim e pela nossa comunidade de Olinda Nova. Meu muito obrigado. Aqui eu quero dar meu boa noite a todos, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que vem nos dando. Eu, como parlamentar aqui nesta casa já por 3 mandatos, eu tenho a honra de falar essa situação hoje que aconteceu aqui na nossa casa, que era inesperável acontecer uma coisa dessa pelos nossos parlamentos, pelos nossos parlamentares, que não chegaram e não ficaram para a gente fazer um final do biênio, do mandato de um presidente, para que a população tivesse o êxito de ouvir e de praticar e de ver a avaliação do que ele fez durante 2 anos. Mas, infelizmente, isso aí acontece. Eu estou vendo que o povo aí, a população toda está com esse conhecimento para que ela venha julgar esse processo eleitoral. Um processo lícito, um processo que foi ganho uma eleição pelo nosso estatuto, pelo nosso regimento interno, depois de 10 meses que vem recorrer uma eleição de mesa. Isso é incapacidade de um partido que entra com um mandato desse aqui na nossa casa, para que venha chegar essa posição que chegou. Mas a gente tem a Deus por nós, a gente sabe que a nossa nova diretoria hoje da mesa vai trabalhar em prol da nossa população, junto com o Poder Executivo, que eu tenho certeza disso, que a nossa prefeita Conceição, ela tem todo o poder com todos os seus secretariados, para que nós ampliasse junto, para que dê o melhor para o nosso município. E demais aqui sobre os projetos, a LUA foi votado, veio mais uns projetos também, eles não participaram para aquele acontecer, e eu, no momento de uma reunião secreta ali, bati na mesa que nós tínhamos que fazer a sessão. Tinha que fazer a sessão porque foi um momento que ele mesmo convidou pessoalmente, claro que ele não oficializou, mas ele convidou pessoalmente para que nós fizéssemos essa sessão dia de quinta-feira para realizar esse segundo voto da nossa LUA. Tudo bem, a gente concordou numa boa. Quando chega aqui, ele disse que não vai fazer uma sessão, porque tem vários problemas para se resolver, e daí foi saindo. Eu digo, cadê teu vice? Por que ele não faz? Você é o presidente, você tem um vice para cumprimentar. Aí ele disse que não, já estava todo mundo indo embora, e eu, como uma liderança, disse, não, nós temos quórum, nós vamos fazer a sessão. E a sessão, os votos seriam votados pela maioria simples. Nós estávamos maioria simples. Quero parabenizar o nosso vereador Léo, que foi uma pessoa que também se empenhou e viu a situação do nosso município, né, que precisa de votar essa LUA, precisa de ter esse projeto para que venha desenvolver esse trabalho. Presidiu a sessão muito bem, eu quero parabenizar ele, né? Quem sabe ele pode ser nosso próximo presidente daqui com mais um. Então, assim, a gente quer hoje agradecer de coração. Eu só tenho a dizer uma gratidão para o nosso povo, para a nossa população, e conte com o Dico Preto, que é um vereador que nunca sonegou de estar junto com o povo e junto com todo o nosso governo, para que fazemos o melhor para o nosso povo. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por este momento ímpar, que foi nos cabível, para que pudéssemos fazer a diferença neste parlamento. Eu quero aqui parabenizar o vereador Léo do Povo, o vereador Dico Preto, o vereador Santos, o vereador Doca do Sindicato, pela responsabilidade,
pela seriedade que tiveram de aqui cumprir com o dever que tem como parlamentar. Eu fico envergonhado quando a população que nos assiste nas redes sociais e que vieram aqui presente nos assistir a essa sessão, aonde houve a irresponsabilidade de 4 vereadores que não têm compromisso com o povo, de deixar de participar de uma sessão só para não votar na LOA, só para não votar em um processo que estava tramitando aqui na Câmara há 9 meses de uma eleição, que foi uma eleição normal, legal, e eles estavam querendo derrubar o vosso presidente eleito com a sua mesa diretora, por não conhecer o regimento interno da nossa casa. Eu fico envergonhado, porque o cidadão que ele tem conhecimento, que ele lê, que ele estuda, que ele sabe o valor que tem o nosso regimento interno, não entra com um pedido daquela natureza, querendo para que não houvesse a permanência desta mesa diretora. Eu, como fui eleito pelo povo, com o preparamento que eu tenho e com a responsabilidade que tenho para representar os nossos munícipes, tenho o dever e a obrigação de ler o nosso regimento interno e dar o nosso parecer, segundo o entendimento que temos com a leitura que é feita no texto do nosso regimento. Mas, infelizmente, a população de Olinda nos ouve e nos assistem, e de ver quem são os representantes que temos para contribuir com a nossa gestão municipal. Eu não é porque votei na nossa gestora, mas enquanto eleito for, seja o gestor que seja, eu irei cumprir o meu papel com clareza, com transparência e com contribuição com os nossos munícipes, para que possamos ter dias melhores no nosso município. Queridos, mais uma vez eu quero agradecer a todos e desejar um Feliz Natal a toda a população olindense. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria, para mim, para os demais que não têm sabedoria para exercer a sua função como parlamentar. E meu muito obrigado.